Boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar do programa de contingência. Esse programa ele é realizado e tem o apoio do Grupo Rebit, da Primeira Escolha Avaliações, do Explora Pesquisas, da FTD, do Miller Martin Advogados, Centro Britânico, o INSPER e a Mira Comunicação. Hoje nós temos um convidado especial que nos auxiliará no esclarecimento de muitas dúvidas relacionadas à pandemia e à volta às aulas, que é o professor doutor Evandro Roberto Baldatti, pediatra infectologista, livre docente da USP. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos com uma audiência bem grande aqui. Nós, né? Inclusive eu, estamos com muitas dúvidas aqui. Hoje eu acho que vai ser, não, tenho certeza que será muito esclarecedor. Podemos colocar o nosso PowerPoint? Vamos lá. Vamos lá, Fê. Fique à vontade. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou um velho médico, já tenho muitos anos de formado, 54 anos de formado, e passei 44 anos dentro da USP. Sou infectologista, passei por 5 epidemias, e hoje enfrento esta pandemia. O objetivo da gente aqui, o meu objetivo, na verdade, é estar conversando com vocês dentro de uma verdade, tá certo? Sem nenhum viés político, sem nenhum viés econômico, tentando diminuir um pouco, tá certo? Toda a ansiedade, tá certo? Em relação a essa doença, a Covid-19. Principalmente, obviamente, naquilo que nós vamos conversar, em relação às crianças. Não é? Na verdade, no início da pandemia, a criança sentou num trono horrível, porque ela era considerada a grande disseminadora da doença dentro das comunidades, dentro das famílias. Isso ficou um pouco impregnado na cabeça das pessoas. E até hoje ainda tem, não, cuidado com o vovô, cuidado com a vovó, cuidado com a titia. Então, ao longo dessa explanação, eu espero deixar claro que as coisas não são tão terríveis assim em relação às crianças, né? Eu estudei muito essa doença nesses últimos tempos. Eu estou aqui em quarentena, então aquilo que eu não tinha antes, que era tempo, comecei a ter, e isto me deu uma chance de estudar bastante o assunto, né? E a ideia, então, é desanuviar um clima de terror. Esse clima de terror vem sendo implantado pela mídia, pelo menos parte da mídia, tá certo? E tem alguns objetivos, objetivo político, objetivo econômico, que aqui não vale a gente entrar em detalhes, né? Tudo que eu vou mostrar para vocês, tá certo? São conhecimentos adquiridos a partir de trabalhos onde eu analisei metodologicamente se esses trabalhos eram válidos ou não, tá certo? Para poder estar trazendo para vocês uma verdade e não estar trazendo uma panaceia. Eu tenho isenção total, não tenho nenhuma ligação com nenhuma escola, com nenhum problema econômico, nenhum lado afetivo, tá certo? Inclusive a minha participação, a participação sem remuneração, certo? Nessa live e outras que eu já tenho feito. Bom, vamos conversar do Covid. Primeiro, uma premissa minha é assim, tem medo quem não conhece. Quem conhece, certo? Começa a saber lidar e manejar. Quando você conhece e consegue lidar e manejar, o seu medo, tá certo? Diminui muito, certo? E o que tem acontecido é que se criou uma confusão muito grande em relação a essa doença e as pessoas estão perdidas. A maior parte das pessoas realmente não conhece a doença, pelo menos nos seus elementos básicos, né? E a gente vai tentar colocar aqui para vocês a mesma coisa. Bom, essa história do afastamento das aulas é uma história que já tem tempo, né?
Eu trouxe aqui uns 3 exemplozinhos, tá certo? Mas já em 1916, nos Estados Unidos, quando aconteceu uma epidemia de poliomielite, as escolas fecharam por um tempo relativamente longo, e a análise feita depois desse período mais ou menos longo de ausência na escola mostrou uma evasão muito grande, e naquela corte, naquele grupo de crianças que passaram por esse período, houve realmente assim uma diminuição na escolaridade. O mesmo aconteceu na Bélgica, em 1990, quando as crianças ficaram praticamente 6 meses sem ter aula. Em 2005, agora nos Estados Unidos, com o Katrina e o Rita, aquele furacão horrível, muitas crianças foram também afastadas da escola por um período relativamente longo, e houve realmente uma diminuição, tá certo, no ganho cognitivo das crianças. O que se encontrou lá no Katrina e na Rita foi principalmente ao nível de matemática, mas em outros setores também. Bom, porque isso aqui tem muitos outros exemplos, mas isso aqui é só para colocar que o afastamento não é impune. Você não tira uma criança da escola fora do período normal, de férias, etc., e acha que isto não vai resultar em nada, tá certo? Então, nós vamos, ao longo da apresentação, mostrar que realmente tem que pesar 2 lados. Você tem que pesar o que está acontecendo com essas crianças em casa, não certo? E a volta à escola. Então, vamos em frente. Essa volta à escola, na minha opinião, ela é necessária. É necessária porque cada vez mais está se mostrando que as crianças estão tendo quadros depressivos, não certo? Quadros ansiosos, assim, importantes. Eu, particularmente, tenho experiência na minha vida, no consultório. Eu tenho adolescentes entrando em anorexia nervosa e tenho crianças que regrediram e que, quando chegam lá, elas me dizem, tio, eu não quero morrer. Então, esta coisa, tá certo? Entre as crianças, ela chegou num momento e numa hora em que a gente precisa pensar nela, né? As famílias, tá certo? De um modo geral, estão absolutamente inseguras também, né? Elas têm um medo em relação, meu filho vai para a escola, vai pegar a Covid e vai morrer, né? A gente vai mostrar para vocês que não é assim. Ou tem o outro receio, olha, ele vai na escola, vai pegar o Covid do amiguinho e vai trazer aqui para casa e a gente vai, todo mundo aqui em casa, nós vamos ter o Covid. Eu vou mostrar também que não é muito assim, né? Agora, o que acontece em casa é que a família fica na moleira da criança, não é? Fica na moleira da criança, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, toma cuidado, e essas crianças ficam escutando diuturnamente tantas mortes, tantas pessoas que ficaram novamente doentes, tá certo? Então, não se percebe este tipo de coisa, mas esse tipo de coisa está influenciando profundamente. E a criança, por sua vez, tá certo? Ela sonha com a volta à escola. Coitadinha, ela sonha com a volta à escola antiga, em que ela vai chegar, vai correr, vai brincar, vai dar risada, tá certo? Vai abraçar o amigo, etc. Então, aí é um outro problema. Qual vai ser o grau de desapontamento da criança quando chegar na escola e as coisas não forem bem assim? Então, nós, os educadores, as famílias, tem que pensar, tá certo? Pensar de uma forma que seja assim de consenso para que se consiga aliviar ao máximo, não é certo? Essa situação psicoemocional que as crianças desenvolveram a partir dessa pandemia, né? A escola vai ter que ter, então, um preparo muito importante de todo o seu corpo docente, de funcionários, tá certo? No sentido de tentar, entre aspas, que eu coloquei aqui, humanizar o máximo possível, tá certo? Normas e regras, e tentar olhar o que está acontecendo com o olhar da criança. Isso é muito importante, porque
Na verdade, tem muitos ditadores de regras que são pessoas que nem contato com criança têm e que ficam sentados num escritório e resolvem desenvolver uma série de regras e normas, certo? Que não olham a criança, não conseguem ter o olhar da criança para que as coisas sejam um pouco diferentes. Agora, é central que todos conheçam a doença. Então, as famílias, as crianças e todos os profissionais da educação que vão fazer contato com as crianças. A criança, vocês têm escutado ultimamente, mas isso não é tão enfatizado assim, com tanta força, como dizer morre tanto. Ninguém diz que criança não morre quase nunca, né? Então, assim, se você for pegar os trabalhos na China, mostram em crianças sadias, sem alguma comorbidade muito importante, a mortalidade é zero. Zero. Tá? A ocorrência de doença, tá certo? Ela é abaixo de 2%, tá certo? E, tá certo? Lá na China, eles acharam era 0,9% para criança até 10 anos e 1,2% para criança, para adolescente. Certo? Existe o coronavírus comum, esse não, esse é muito frequente na criança, né? Então, muito pouco frequente no adulto. Esse é o chamado coronavírus sazonal, ele está o tempo todo aí rodando a gente, e as crianças têm muita frequência de infecção, a imunidade que ele confere é uma imunidade não longa, uma imunidade relativamente curta, o que favorece reinfecções com esse vírus. Tá? E aí a gente vai até colocar um pouco para frente, isso poderia ser um dos fatores da menor gravidade e da menor ocorrência de doença nas crianças. Isso é bom para as crianças e é bom para os pediatras, porque as crianças têm as doencinhas e nós atendemos elas com as doencinhas. Então, nós somos bombardeados com muita frequência com esses coronavírus sazonais, o coronavírus comum. Para vocês terem uma ideia aqui comparativa do comportamento das infecções por coronavírus na criança, veja assim, na China, em 2002, tá certo? Aconteceu um surto muito grande, ficou restrito à China, tá certo? 80% das contaminações das crianças era domiciliar. 80% era domiciliar. Existia um contingente de assintomáticos, tá certo? A imensa maioria tinha febre, mas a mortalidade dessas crianças foi zero. Não aconteceu criança morta, enquanto que no adulto era 6% a 17%, tá certo? Uma letalidade maior do que a gente tem hoje com a Covid-19. Né? A Covid-19, os contatos domiciliares são considerados nessa faixa de 82%, 10% ou um pouco menos de assintomáticos, metade das pessoas tem febre, das crianças têm febre. Letalidade, crianças colocadas como 6%, adulto 40%. Esse 6% de letalidade, tá certo? Varia conforme região, conforme local. Aqui no nosso meio, tá certo? Que eu tenha notícia, essa letalidade é muito mais baixa que isso, tá certo? Muito mais baixa que isso, portanto, não representa um problema essencialmente grave. Bom, o coronavírus, ele faz uma doença sistêmica, né? O coronavírus não é uma doença pulmonar, né? Ele é uma doença de sistema nervoso, ele é uma doença de tubo digestivo, ele é uma doença do aparelho urinário, ele é uma doença do coração, além de alterar a coagulação no sangue. Então, uma doença sistêmica, uma doença geral, tá certo? E que tem as suas características, tá certo? Assim, de distribuição. Se eu analisar o mundo, esses dados aqui
são dados do CDC, tá certo? A gente tem aqui 1 a 3% de infecções assintomáticas. Nós temos aqui 50% de enfermidade leve. Então, são aquelas oligossintomáticas com pouca repercussão no organismo das pessoas. Aí você tem em torno aí de 13%, 16%, em torno de mais ou menos 15%, a doença grave. Mas é a doença grave que a pessoa acaba se recuperando, certo? E a mortalidade, a doença crítica é a pessoa que vai parar numa UTI, tá certo? E a mortalidade variando aqui de 1 a 3%, tá certo? Quando você faz essa relação. Então, veja que a gente precisa conversar um pouco uma coisinha simples aqui, que às vezes eu vou falar em mortalidade e às vezes eu vou falar em letalidade. Esses nomes, mortalidade e letalidade, significam coisas diferentes, né? Quando eu falo em mortalidade, eu estou dizendo quantas pessoas morreram em relação a uma quantidade da população. Quando eu falo em letalidade, é quantas pessoas morreram daquelas que foram diagnosticadas com a doença. Porque por isso que às vezes eu vou falar letalidade e mortalidade, você vai falar, mas pô, esse número não bate com aquele. Não bate porque são coisas diferentes. A doença em si, tá, para vocês entenderem um pouco dela, eu acho que a gente pode até depois, num outro momento, se houver interesse, a gente marcar para fazer uma conversa em relação a esse tipo de coisa, tá certo? Ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase que vai mais ou menos até o 5º dia, a segunda fase vai até o 12º dia, e aí você começa a ter a terceira fase. A primeira fase e parte da segunda fase, pelo menos na primeira parte da segunda fase, existe a multiplicação viral, tá? Muitos vírus se multiplicando, e a sintomatologia, basicamente, nesse início da doença, é em decorrência dessa multiplicação viral. Então, você tem lá, a gente vai mostrar um pouco as nuances do ponto de vista de sintomas, tá certo? Mas são sintomas leves, gerais, quer dizer, é a febre que não é muito alta, a tosse seca, a diarreia, que é muito frequente, o problema da falta de olfato, o problema da falta do paladar, ou diminuição do olfato do paladar, ou mudança nessa diminuição, né? E alguns achados laboratoriais que não vêm ao caso aqui. Quando eu passo para a primeira fase, da fase B, tá certo? Da segunda fase, eu ainda tenho multiplicação viral, ainda tenho muitas sinais desses sinais gerais, mas eu já começo a ter problema pulmonar. Se eu fizer aqui uma tomografia de tórax, eu já vou achar alterações, que já podem aparecer também na primeira fase, mas o mais frequente é acontecer nessa fase. Quando eu passo para a segunda parte da primeira fase, eu já tenho muito pouca multiplicação viral e começo a ter bastante resposta inflamatória. Bom, deixa eu tentar explicar um pouquinho isso. Vocês são pessoas leigas, e é o seguinte: toda vez que um organismo é agredido, vários tipos de agressão, o organismo se defende. E essa defesa é feita através de uma coisa que a gente chama de resposta inflamatória. Então, são várias substâncias que são liberadas, existem várias alterações no organismo, tá certo? Que não vem o caso a gente discutir. Durante o período de multiplicação viral, a possibilidade de eu atuar com algum antiviral, mais potente, menos potente, tá certo? Agora, a partir dessa segunda parte da fase B, tá certo? E depois, na terceira fase, eu tenho praticamente só resposta inflamatória. Não adianta mais eu tentar introduzir aqui as drogas antivirais. Por isso que vocês veem a pessoa falar, olha,
Olha, ele foi razoavelmente bem até o 12º dia, e depois teve uma piora muito rápida, muito grave, tá certo? E caminhou para complicações, etc, etc, etc. Né? Bom, então, só para vocês entenderem que a gente tem uma fase de atuação com medicação antiviral, que seria nessa primeira fase e a primeira parte da fase B, tá certo? E depois aqui é todo um tratamento mais específico, procurando controlar, tá certo? Controlar a resposta inflamatória, né? Bom, na criança, né, a gente sabe que menos de 2% dos casos de Covid, tá certo? Confirmados são de crianças. Os casos raros, os casos graves são extremamente raros. Os críticos, então, mais ainda. Óbitos, tá certo? Existe um número de óbitos muito pequeno e, na imensa maioria, associado a comorbidades graves. Então, não é qualquer criança que vai caminhar para uma forma mais grave, tá certo? Ou que vai chegar a essa condição de óbito. A imensa maioria das crianças são assintomáticos ou oligossintomáticos, tá certo? Mas alguns chegam a apresentar alterações na tomografia, tá certo? Comprovando que realmente estão infectados. A maior dificuldade em ser contaminado é pelo menor número da criança, é pelo menor número do ACE2. Então, isso aí é uma enzima que existe na parede das células, e esta enzima, angiotensina, uma enzima controladora de angiotensina, que, na verdade, é por aí que o vírus se prende. Aí ele se prende na parede da célula, e aí ele consegue entrar na célula e produzir a doença. Quanto mais ACE2 você tiver, mais vírus vão conseguir penetrar no seu organismo. Quanto menos ACE2 você tiver, menos vírus, mais benigna a doença. A criança, tá certo? Tem um número muito menor de pontos de ligação na célula, tá certo? É muito inferior ao do adulto e muito mais inferior ainda do adulto com comorbidade, né? Outra coisa, a criança ainda carrega uma imunidade inata forte, ainda bem presente, né? E tem aquela possibilidade que eu falei da proteção cruzada, pelo fato dela ter contato muito constante, muito frequente com os coronavírus bonzinhos, os chamados sazonais. Então, pelo fato de terem muito poucos vírus, a transmissibilidade da criança é muito baixa, muito baixa. E a transmissibilidade domiciliar é rara, considerada como rara. Existem casos onde isso foi comprovado, mas é uma raridade, certo? Quem se contamina em casa é a criança com o adulto. Na sintomatologia geral da Covid, certo? Você tem uma gama aqui de sintomas bem inespecíficos, né? E você tem alguns sintomas que podem sugerir a Covid. Realmente a Covid não tem uma formação de sinais e sintomas que seja assim altamente sugestivo da existência dela, né? Mas nas crianças, as assintomáticas são as sintomáticas, e as oligossintomáticas, basicamente é febre, geralmente de curta duração, tosse seca, anorexia, elas perdem o apetite, diarreia, que é bastante frequente, náusea, vômito, que também aparecem, e uma congestão nasal com uma coriza clara, que é um negócio que não aparece no adulto. O adulto tem a tosse seca, intensa, etc., etc., mas absolutamente sem uma congestão alta, uma congestão nasal. Isto pode ajudar a gente na diferenciação lá em relação ao adulto, mas a criança é esse quadro. Se você olhar, é um quadro absolutamente inespecífico, tá certo? Absolutamente inespecífico. O que a criança tem diferente, não é? Quando você vai estudar carga viral, esse trabalho do Charité da Universidade de Berlim fez esse trabalho e encontrou em crianças de 1 a 10 anos uma
carga viral de 43 mil. E no pessoal de 31 a 40 anos, nem chegou no pessoal mais velho, uma carga viral que era de 164 mil, ou seja, 4 vezes maior, tá certo, do que aquela da criança de 1 a 10 anos. Só isso aqui traz para a gente a ideia de que essas crianças realmente vão fazer doenças muito mais leves e, segundo, elas têm muito menor capacidade de infectar os outros. Eu tenho muito menos vírus, então eu tenho menos capacidade de infectar os outros. Ainda, eles têm um menor tempo de excreção. Na idade de 0 a 14 anos, naqueles oligosintomáticos ou assintomáticos, o tempo de excreção viral é bastante reduzido em relação àquilo que se encontra no adulto. Então, são coisa da ordem de 5 a, no máximo, 7 dias aqui, e no adulto, 10, 12 dias de excreção. Né? Então, a criança ela tem um tempo bem menor de excreção do vírus. Além de ser pouco, é menor. E a transmissibilidade, vocês vão achar muitos trabalhos na literatura, né? Eu trouxe um aqui porque esse aqui é bem falado, tá certo? Esse trabalho aí do Clinical Infectious Disease, que é uma revista importante, se é que hoje ainda existe revista importante, né? Tem umas revistas importantes publicando cada baboseira, mas aqui a transmissibilidade, tá certo? Foi avaliada com uma criança de 9 anos, sintomática, que ela frequentava 3 ambientes diferentes, todos os dias, por um tempo longo, junto com outras crianças, que eram 112 crianças, e nenhuma dessas 112 crianças contraiu a doença. Estou mostrando isso aqui, eu não vou querer transformar a ideia de absolutamente ninguém. Que bom, posso mandar meu filho para isso. Não, eu estou mostrando o que existe, tá certo? Agora, cada um vai tomar a sua decisão, tá certo? E o que eu não queria é que vocês continuassem pensando com a cabeça de terror como vem pensando. Então, aqui é uma sequência, tá certo? De justificativas para que a criança tenha menor quadro clínico da doença e tenha menor capacidade de transmissibilidade, etc. Então, assim, no sistema imune, o que a criança tem, na verdade, ainda é uma imunidade inata muito forte, certo? Então, aqui não interessa muito, mas existe uma proporção entre as células que dão defesa ainda muito potente, tá certo? Coisa que depois, ao longo do tempo, isso se acomoda, porque existem outras formas de defesa desenvolvendo. E é um período, tá certo? Onde, quanto mais baixa a idade, menor é a capacidade da produção de substâncias que vão aumentar a inflamação. Então, ora, se a minha forma grave de doença é o período inflamatório, é uma vantagem se eu tenho menos propensão a esta coisa, né? Aqui, as crianças, habitualmente, elas têm muito menos comorbidades do que os adultos, principalmente as pessoas mais idosas. Problemas hepáticos, renais, cardíacos, diabetes, etc., etc., existem na criança, com certeza, mas eles são muito menos frequentes, tá certo, do que acontece nas pessoas de mais idade. A criança, normalmente, ela é colonizada, ela traz com ela um contingente importante de flora. A flora dela é uma flora exuberante, ela se contamina com relativa frequência. E essa presença, né, destes coronavírus e de outros agentes infecciosos, microbianos mesmo, confere à criança uma situação, tá certo, de menor resposta e, portanto, menor resposta no sentido de não
ter uma facilitação de doença, mas uma maior defesa contra a infecção. Aqui, é para dizer que a infecção, na verdade, a criança, como ela pega dentro de casa, a infecção, ela não é a primeira a pegar. E existe uma teoria de que, na medida em que o vírus vai se transferindo de pessoa a pessoa dentro de uma comunidade, dentro de um núcleo familiar, ele vai perdendo a capacidade agressiva. Então, a criança, quando se infecta já com um vírus já menos agressivo. Aqui vem aquela diferença naquela enzima controladora da angiotensina, o ACE2, que eu já expliquei para vocês. E aqui, uma coisa que foi aventada, foi falada e não se provou, mas que nas regiões onde se faz o uso sistemático da BCG, a aplicação do BCG, tá certo? Hipoteticamente, se teria menos gravidade da Covid. Mas isso aqui é uma especulação que a gente não tem. Ixi, travou. Travou? Pessoal, deu uma travadinha aqui. Caiu, nós estamos retornando em breve, tá? Só aguardar um pouquinho. Nós estamos vendo aqui que caiu. Coisas que acontecem na quarentena, é verdade. Opa, voltou. Vamos lá, doutor. Voltou. Teve um pane aqui de internet, deu uma queda na internet. Tranquilo. Bom, o que eu queria que vocês atentassem aqui, na verdade, é o seguinte, que a criança, se vocês olharem entre todas as faixas etárias, se vocês olharem na comunidade, a criança é a que menos tem risco na doença, e é a que menos transmite a doença. Doutor, só um instante, não está aparecendo sua imagem. Aquele clique na primeira bolinha. Vamos na bolinha. Aí, perfeito. Bolinha, estou aí. Então, assim, eu queria mostrar aqui para vocês, eu trouxe até a figura do trabalho original. Esse professor aqui, Jonas Ludvigsson, esse senhor é um dos maiores epidemiologistas no mundo, trabalha num instituto que é o Karolinska, na Suécia, certo? Que é um dos maiores centros de estudos epidemiológicos. E esse senhor fez uma revisão sistemática, ou seja, ele reuniu 700 trabalhos que tinham algum grau de qualidade ou qualidade para analisar exatamente estas coisas que nós acabamos de comentar. Quer dizer, intensidade e gravidade de doença e transmissibilidade. E esse senhor chega a esta conclusão que vocês estão vendo aqui, está pequenininho, não sei se vocês conseguem ler, mas que a criança, tá certo? Ela é muito pouco, tá certo? Transmissora da doença e a abertura das escolas, tanto escolas de natureza aí, o secundário, etc., como os kindergartens, lá que eles chamam, que é a primeira fase das escolas, é muito pouco provável que isto possa, tá certo, desencadear um aumento de mortalidade na população. Então, é uma pessoa extremamente séria, sem nenhuma vinculação, que faz num trabalho, tá certo, em nome de um instituto
importante, que ele não poderia, na verdade, estar dizendo coisas que não são corretas. Mesmo porque esse tipo de informação não traz nenhuma vantagem especial comercial para ninguém. Então, essa história do retorno à escola durante a Covid, eu acho que vocês poderiam ler, aqui eu botei aqui a referência, isto aqui é do Academia Americana de Pediatria, fez um super ultra resumo aqui, certo? Para trazer para vocês. Então, porque os alunos devem voltar à escola? Porque a própria Academia Americana de Pediatria fala o risco de doença é muito baixo e de transmissibilidade também, certo? E por quê? As crianças, longe da escola, com a história do uso das aulas online, etc., elas estão sem desenvolver as habilidades sociais e emocionais, não é certo? E as crianças estão já, pelo prolongamento desse isolamento, começando a padecer de problemas, né? O problema do uso da máscara na criança, isso aí é uma discussão que não tem tamanho, né? Tem uma orientação, assim, abaixo de 2 anos não use, acima de 2 anos pode usar, mas eu duvido, e faço pouco, que uma criança, se não tiver no colo da mãe ou do pai, ou tiver com a família do lado, vai ficar com a máscara, né? São poucas as que vão fazer isso. As crianças um pouco maiores, se houver, certo, aquilo que eu acho que é essencial, uma explanação para elas de como é essa doença, onde entra o bichinho, o que o bichinho pode fazer. Então, como você não deixa o bichinho entrar, olha, assim, desse jeito, e a máscara é importante para que isso não aconteça, uma parte delas podem começar a incorporar esse negócio durante esse tempo. Também tem o outro lado, eu posso também acabar induzindo nessa criança um medo de doença, que aí a coisa vai ficar pior. Mas, de qualquer forma, a máscara é uma coisa que está indicada, mas realmente não vai ser fácil fazer com que, principalmente as pequenas, usem isso aqui. Adaptações na sala de aula, eles orientam para aquela coisa que a gente vai ver depois, tem outro professor que mostra da mesma forma, que o professor se move, as crianças não se movem mais, as crianças ficam sentadas nas suas carteirinhas e o professor é que faz o meio de campo, tá certo? O lanche, de preferência ao ar livre, tá certo? Em áreas onde possa existir um certo grau de distanciamento, tá certo? Ou se não puder fazer isso na própria carteira. Manter janelas e portas sempre abertas para manter uma ventilação e diminuir, tá certo, o risco de aerosóis, tá certo, que possam funcionar como contaminante. Bom, aqui vem uma questão das famílias, vem uma questão muito moral, ética, tá certo, que assim, ninguém vai mandar para a escola uma criança que tenha qualquer sintoma diferente. Ou ninguém vai mandar para a escola uma criança que teve um contato sabido com alguém doente. É uma questão de mínima, tá certo, de cidadania. Mas é uma coisa que precisa ser avisada, tá certo? E a escola faz o controle dela. Se a escola identifica isso, imediatamente tem que afastar a criança, tá certo? E aquela história de ficar tirando com aquele revolvinho a temperatura na entrada é muito relativo, né? Muito relativo. Mas pode ser de alguma ajuda. O pessoal da escola deve ser treinado para uma limpeza e higienização específicas nessa situação. Então, tem sites onde você tem discriminado, tintim por tintim, todas as regras e normas, tá certo, que devem ser seguidas dentro da própria Academia Americana de Pediatria. Condições para o transporte coletivo e locomoção na escola, vai seguir o que se faz nos transportes coletivos gerais, quer dizer, a lotação no ônibus tem que ficar reduzida pela metade ou menos do que isso. Se for possível, de preferência, a criança deve ter
um encaminhamento individualizado, né? Começou a escola, tá certo? Vai aparecer um retardo no ganho das crianças em termos de escolaridade e vai aparecer alguma forma de pressão para a recuperação desse atraso. Bom, isso aí é uma coisa que também precisa ser ponderada, tá certo? Eu acho que as escolas já devem estar se preparando, já devem estar modificando as suas estruturas curriculares, tá certo? Exatamente para evitar esse tipo de problema, que é muito maior com as crianças que têm alguma forma de deficiência, né? Então, a escola precisa começar a revisar toda a sua estratégia, tá certo, pedagógica, para que essas crianças que vão chegar, tá certo? E uma parte delas seguramente com problemas psicoemocionais até importantes, onde uma das coisas, por exemplo, é um déficit de atenção transitório, tá certo? Isso precisa ser levado em consideração. A exigência da imunização completa para a criança frequentar a escola é absolutamente obrigatória, absolutamente obrigatória. Agora, existem hoje normas dizendo o seguinte: as crianças têm que fazer o controle daquela PCR-RT, que é a reação de polimerase em cadeia, para ver semanalmente, para ver se elas são portadoras do vírus da Covid. Ora, a criança vai deixar fazer a primeira vez, na segunda metade não vai deixar, na terceira nenhuma vai deixar. Certo? E qual é a importância disso? Qual é a importância disso? A gente sabe hoje, está cheio de gente doente, certo? E que as PCRs estão negativas. Uma PCR negativa não quer dizer que a pessoa não esteja com o vírus. O vírus, ele não tem uma excreção contínua, ele não é um vírus que fica excretando o tempo todo igual. Ele aumenta a excreção, abaixa a excreção, aumenta a excreção. Se você faz o exame exatamente no momento de baixa de excreção, o seu exame dá negativo e você está doente. Então, não me parece que isso seja uma coisa minimamente lógica, além de ser assim, economicamente praticamente impossível, né? Agora, acho que as escolas têm que fazer com seus funcionários. Isso eu acho que é uma coisa que precisa ser estudada, uma estratégia, vai fazer semanalmente, quinzenalmente, mas vai ter que existir esse tipo de trabalho nas escolas, porque o risco na escola da criança ter a Covid é a partir, tá certo, dos adultos da escola. A chance de a criança pegar de outra criança é muito pequena, né? Isso é importante, né, doutor, essa colocação? Eu acho que isso aí... Aí vem a outra coisa aqui, é o apoio à saúde comportamental e mental. Quer dizer, por mais que você tente fazer nos seus videozinhos, etc., que você peça para a mãe, que você peça para o pai, etc., não é o desenvolvimento, não dá espaço, tá certo, para o desenvolvimento da criança, tá certo? Não dá espaço para a realização da criança, não dá espaço para o crescimento da criança. Então, a Academia Americana de Pediatria, então veja que não sou eu, Evandro Baldatti, que está dizendo, olha, é bastante interessante pensar em que a volta da escola é absolutamente necessária, mas isso aqui eu estou falando em nome da Academia Americana de Pediatria. Em nome não, eu não falo em nome deles de jeito nenhum, mas estou falando pela leitura do material que eles têm. Aqui, tá certo? Eu vou mostrar uma sequência de coisas que não é muito diferente do que eu acabei de dizer, tá certo? Mas, assim, a história das crianças não se move professor sim, né? Com isso, a circulação dentro da sala diminui significativamente. E com isso você pode, tá certo, conseguir, tá certo, diminuir um pouco a forma de contágio. Aquela história que eu acabei de dizer, testar as crianças para o SARS-CoV, o vírus da Covid. Não, eu acho isso, apesar de se vocês forem ler na letrinha pequenininha,
existe aqui uma discussão que sim, mas, na minha opinião, não se deve fazer isso, tá certo? Vai ser estressante para a criança e não tem um resultado, positivo na análise do que está acontecendo, né? Agora, testar os funcionários eu acho absolutamente necessário. Absolutamente necessário, né? No que for possível, fazer atividades ao ar livre, óbvio. Quanto mais você puder fazer todo tipo de atividade ao ar livre, melhor, né? Isto ao ar livre, você tem, hipoteticamente, uma diminuição, tá certo? Na carga viral em suspensão, e com isso você diminui mais ainda o risco de uma criança se contaminar. A distribuição das carteiras, tá certo? Na minha opinião, uma sugestão na verdade, as carteiras voltadas criança para criança, sabe? Assim, numa posição. Por quê? Eles faz um tempão que eles não estão vendo ninguém, tá certo? Aí, se você botar uma fileira de carteira, um atrás do outro aqui, em que você só vê a nuca do companheiro da frente, tá certo? Pode ter certeza que vai ser uma cutucação para virar, o outro vira, tá certo? Enquanto que, tá certo? Até escrevi aqui, mantenha a distância. E como a criança pensando, sempre o olhar da criança, né? Como não posso tocar, vou olhar. Então, se eu estou olhando o meu amigo, eu estou fazendo careta, etc., eu pelo menos tenho uma forma de comunicação. Se eu só enxergo a nuca do meu amigo, eu não tenho comunicação nenhuma. Então, pense na possibilidade de ter essa disposição, que eu acho principalmente no primeiro ciclo, etc., eu acho que é interessante. Bom, o uso da máscara é aquilo que eu falei, uma consideração, primeiro é a qualidade da máscara, né? Então, as máscaras para criança não são tão frequentes e comuns de você encontrar. Quando encontra uma máscara de uns paninhos bem fininhos, né? Que não tem lá grande capacidade de reduzir a passagem das gotículas de saliva ou dos aerossóis, né? Mas existem máscaras melhores, certo? O problema é aquele que a gente já falou, se essa criança vai ficar com máscara. Eu duvido, certo? Agora, o que se pode conseguir é que parte das crianças, certo? Se você explicitar, se você for detalhado na coisa de como acontece a transmissão, etc., ela pode até desejar usar máscara, certo? Ela pode até pedir para usar, porque ela vai incorporar a ideia de que a máscara está ajudando ela, está protegendo, né? Agora, professor e demais funcionários, absolutamente com máscara, se for possível, com viseira, tá certo? Isto serve também para a criança, sem fazer qualquer tipo de pressão na criança, mas isso serve para a criança olhar e aceitar aquilo como uma forma de proteção para ela. Controle sobre a sintomatologia, aquilo que a gente já falou. A sintomatologia é muito, muito pobre na criança. Então, qualquer coisa que fuja ao normal, por favor, isente, tira essa criança, não deixa ficar na escola, se ela for para a escola, ou pais e familiares não levem para a escola, né? Não levem para a escola. Aqui, na verdade, eventualmente você se utilizar das estratégias online, tá certo? Eventualmente para alternar turmas, certo? E, mais importante, que eu acho, é para aqueles contactantes. Então, a família consciente, na hora que tiver um contactante dentro de casa, ela vai retirar a criança da escola e só vai devolver para a escola depois de 2 semanas, se a criança não mostrar nenhum tipo de sintomatologia. Essa criança que ficou em casa essas 2 semanas pode e deve estar sendo orientada por um currículo online, tá certo? O que eu acho bastante importante, né? Aqui, os professores têm que ter uma proteção muito especial. Existe uma máscara chamada N95H,
máscara que a gente usa no risco de contágio com um paciente que tenha Covid. É uma máscara relativamente sufocante, porque ela realmente bloqueia completamente a sua face e permite uma ventilação menor, tá certo? Mas é extremamente eficiente. Ela tem 98% de proteção. Não sei se os funcionários se acomodariam em usar essa máscara, mas ela, assim, a cada hora e meia, 2 horas, é necessário você tirar a máscara durante uns 5, 10 minutos para fazer uma troca gasosa outra vez, melhorar as condições suas de respiração. Outra coisa é a lavagem das mãos e o uso do álcool gel, certo? O álcool 70. Né? Essa é uma coisa que pode ser trabalhada, os professores, obviamente, têm que dar todo o exemplo, e as crianças podem ser trabalhadas nesse tipo de coisa. Contar a historinha de que o bichinho pode descer e ficar em cima da mesinha dele, que ele vai passar a mão ali, que ele vai pôr a mão no olho ou na boca, e que o bichinho pode aí adentrar ao corpinho dele e fazer uma doença. Então, as crianças, elas respeitam determinadas coisas e, às vezes, respeitam muito mais do que muitos adultos que tem por aí. A história de ensinar a doença. Isso aqui é essencial. Eu já falei lá desde o começo, tá certo? Professores, pais, familiares e as próprias crianças devem aprender sobre a doença. Elas, com certeza, todos os grupos aqui vão se tornar mais colaborativos, vão ter uma aplicação um pouco mais intensa em relação à comunicação da doença para as outras pessoas, e a história do transporte, né? Aquilo que eu já falei, no que for possível para a escola individualmente, se não, usar o ônibus com aquelas lotações parciais. As escolas que puderem reduzir o número de crianças por sala, isto ajuda, tá certo? A densidade diminui, tá certo? O número de partículas virais, na eventualidade de existir em suspensão, né? E aqui, os funcionários e a própria escola têm que desenvolver toda uma cartilha, certo? Em relação ao usar o material correto nos locais corretos, né? Então, tem superfícies, quanto mais lisa a superfície, as superfícies metálicas, parece que aquelas onde o vírus consegue uma permanência maior. As superfícies fofas, as superfícies que têm, como tecido, etc., a sobrevida é menor. Mas, assim, tem que existir, ao longo do período, do momento, do tempo que a criança está na escola, um trabalho de limpeza contínuo, tá certo? Para que essas superfícies tenham uma menor densidade de vírus. Bom, outro problema esse problema aqui é triste, né? É o problema do ar-condicionado. Então, eu trouxe aqui mas tem muitas demonstrações, essa é agora do dia 10 de julho, mostrando que o ar-condicionado esparrama vírus da Covid, né? Então, o ar-condicionado não deveria estar sendo usado em nenhum lugar, tá certo? E na escola, muito menos, né? Muito menos na escola. Mas e vai fazer calor, e vai fazer... Abra a janela, deixa a porta aberta, vamos fazer a ventilação, tá certo? Natural. Não pode usar ventilador. Na hora que você usa ventilador, você promove uma circunvolução de ar dentro do ambiente e você levanta, tá certo? Muito material que estava depositado. Então, não pode usar nem ar-condicionado, nem coisa. Agora, outra atenção muito importante das escolas é ficar no controle da umidade do ar. Essa umidade do ar baixou de 30, seria um número mais ou menos intermediário aí,
a escola tem que começar a usar umidificador. Numa umidade abaixo de 30, a falta de água em suspensão, certo? Não faz com que as partículas mais sólidas, como, por exemplo, os vírus que estão em suspensão, se aglutinem e desçam. Então, o vírus permanece por muito mais tempo em suspensão. Na hora que você umedece, você usando um umidificador, você vai fazer com que exista essas partículas de água, elas vão aglutinar com os vírus e vão ficar pesadas e vão cair. Então, é essencial que se tenha esse cuidado em relação ao controle da umidade relativa do ar. Bom, aqui, tá certo? Falando agora um pouco das coisas emocionais. Esse trabalho aqui é um trabalho de alerta e do HC, da FEMUSP, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência da USP, né? Então, eles relatam que na realidade atual, crianças e adolescentes apresentam desvios emocionais e comportamentais, como a gente já falou. Então, na forma de estresse agudo, ansiedade, fobia escolar e social, pensamentos obsessivos rituais, depressão, hiperatividade e desatenção, né? Oposição, o desenvolvimento de quadros autistas e a violência intrafamiliar, que é um negócio que precisa ser comentado, porque nesse período de pandemia, as crianças em casa começam a ficar rebeldes e começam a ficar agressivas e vice-versa também existe, né? Os pais estão tensos, estão irritados, existe problema econômico, então esta coisa pode criar choques e às vezes virar em violência intrafamiliar. Mudanças na rotina são entendidas pelo nosso cérebro como estresse, que gera alterações físicas e emocionais. Até ponto pacífico, não existe nada que modifique essa ideia, e dessa ideia é que eu tiro que as nossas crianças estão passando por um sofrimento, tá certo? Que eu, na minha opinião, acho que não é tão necessário assim. Né? Já se passou uma fase mais crítica e hoje me dá a impressão que é absolutamente possível, tá certo? Você colocar crianças numa escola. Acho que tem muito menos risco as crianças numa escola do que se abrir uma academia ou se abrir um local onde tenham pessoas mais aglomeradas. Mas estamos aí para ver o que vai acontecer. Agora, é sempre importante aquilo que eu falei, fazer com que as crianças saibam o que está acontecendo. Porque fica em casa aquela conversa velada, na escola também ninguém vai se apresentar para explicar, tá certo? E a criança fica no vazio, ela só escuta que morre. Mas ela não tem a mínima ideia de exatamente como é que as coisas estão se passando. Tem um monte de gente morrendo, mas o que é isso? Você já se imaginou numa situação dessa, tá certo? É uma situação muito estressante, né? Então, tem que ensinar as crianças. Primeiro, você informe-se com clareza, vai buscar fontes seguras para poder ter um material, tá certo? Para poder estar explicando para a criança com o nível dela de entender aquilo que está acontecendo. Não tenha medo, como está aqui, de falar sobre o coronavírus com as crianças. Elas estão esperando que alguém explique para elas, tá certo? O que está acontecendo. Qual é o risco que elas correm. Se eu vou morrer, tio, você não vai morrer, filhinha. Essa doença explico, tintim por tintim, mostro o vírusinho, faço uma pontinha de caneta, falo, nessa pontinha de caneta pode ter mais de 1000 vírus aqui, tá certo? Ele é muito pequenininho, você nunca vai ver, tá certo? Mas ele entra em você e ele faz uma doencinha assim, tá certo? Nas pessoas mais velhas acontece, para você não vai acontecer, tá certo? Proporciona um ambiente em que a criança se sinta à vontade para fazer pergunta. Então, hoje, muitas crianças, elas se sentem extremamente inseguras, porque não têm a mínima ideia do que está acontecendo, e ela olha para o pai e para a mãe e
vê mais insegurança. Vê mais insegurança, vê conversas que nem sempre são conversas assim, que criam alguma forma de ânimo na criança, né? Então, isso é uma outra coisa que, dentro de casa, tá, precisa tomar um pouco de cuidado, né? A sugestão é sempre começar perguntando, o que você sabe dessa doença, né? Então, normalmente o que elas vão te passar é assim, é uma doença que mata todo mundo, tem um monte de gente morrendo, é isso que elas sabem, né? Então, você vai conseguir depois contornar isso, contar como é que a coisa realmente acontece. Responda as questões de forma clara e com honestidade, certo? Não pode existir cegonha aqui, né? Aqui tem que ser honesto, falar, olha, é assim, 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 porque você está falando a verdade, não está contando nenhuma mentira. Para você, a doença não tem perigo, certo? Fique tranquila, você é uma criança que é sadia, etc, etc. Porque se você não passar para isso, para ela, e se ela não introjetar essa história, ela vai ficar nessa loucura, sem saber o que é e o que vai acontecer com ela, não? Esteja preparado para repetir, porque depois que você contou o que é, ela vai perguntar mais umas 10 vezes, pelo menos, para ter certeza que você falou a verdade. Tá? Isso é verdade. Para ter certeza que você falou a verdade. Se você não souber responder, eu não sei direito isso, mas vou ler, ou se a criança é uma criança maior, vamos ler junto, vamos olhar junto e vamos resolver essa sua pergunta. Bom, isso confere, certo? Confere um grau de honestidade que a criança admira muito, certo? Que a criança admira muito. Pai e mãe parece que tem medo de falar que não sabe. Não, tem que falar quando não sabe que não sabe, não é? Uhum. Crianças mais velhas e adolescentes que já buscam informações por conta própria, você fique porque eles vêm discutir com você. Eles já leram um monte de coisa daqui, de lá, vão discutir. Se é um adolescentão, ele já está meio envolvido até politicamente, ele vai misturar as coisas, certo? Então, é uma conversa que às vezes é difícil com eles, certo? Mas o jeito mais legal é esse que está colocado aqui, certo? Pega a notícia do dia a dia e procura, no contato que você tem, conversar com daquela notícia. Não tente pegar e tentar fazer a cabeça do cara, não. Isso aí você tentou fazer a cabeça do cara vai para o outro lado, né? Não, tudo que você pressiona em criança e adolescente, você tem uma resposta inversa que é muito mais poderosa que a sua. Caso as crianças mais velhas queiram assistir as notícias, vamos lá, procure um local de notícias, tá certo? Que seja menos, com menos viés, sabe? Com menos... vá para algum tipo de notícia onde vocês têm, ou pode ser aqui na internet, mas procure selecionar um pouco esse tipo de coisa. Discuta as diferentes reações que elas podem vivenciar. Então, está acontecendo assim, está acontecendo assado, e como você já aprendeu alguma coisa da doença, você pode levar para esse adolescente algum lenitivo em relação a ele mesmo. Não faça promessas que não sejam realistas. Não chegar para o cara e falar para o cara, não, você nunca vai ficar doente. Não, ele pode ficar doente, não é? Certo? Explique que eles podem ter outras conversas com você a qualquer momento. Então, aqui, conversamos bastante, a qualquer momento a gente conversa de novo, estou sempre aberto aqui. Se você ficar pressionado, se você se sentir mal, vamos conversar. Então, essa predisposição para a conversa é uma coisa bastante importante. Então, estou acabando por aqui. Com isso aqui, o que é saúde, né? A Organização Mundial da Saúde diz o bem-estar biopsicossocial e espiritual, tá certo? Um senhor chamado Kaplan fez uma definição que eu acho fantástica, é a capacidade de adaptação às diferentes situações. E hoje nós vivemos isso. Nós temos que ir em busca da saúde e, basicamente, o que a gente precisa é ter espírito, sentimento,
tá certo? Lealdade para cometer adaptações que sejam as melhores possíveis. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito Doutor, obrigado. Tem umas perguntinhas aqui, ainda dá um tempinho? Vamos lá. Bom, tiveram várias perguntas, né? Eu compilei, as principais foram: grupo de risco. Primeiro, grávida é grupo de risco, e o que é necessariamente uma pessoa que está no grupo de risco? Então, a grávida é um grupo de risco, né? Agora, o nenê nascido da grávida, não. Não existe transmissão da mãe para o nenê e não existe transmissão pelo leite materno, tá? Então, isso a gente já sabe. Agora, a grávida deve tomar um cuidado especial. Por quê? A grávida tem uma limitação na capacidade respiratória. Está com aquela barriga enorme, comprimindo o diafragma. Então, ela tem uma limitação. Essa limitação, além de a grávida tem uma imunidade mais baixa, tá certo? Pode favorecer, às vezes, um problema pulmonar mais sério. Então, a grávida tem que realmente ter um cuidado especial com ela, mas ela pode ter a cabeça sossegada que o filho dela não vai ter nada, não é certo? E que o leite dela não vai passar para o filho. Ok. Tem uma outra pergunta. Se a pessoa se um colaborador já se contaminou, ele pode se contaminar novamente, ou uma criança? Então, isso aí é um balaio de gato. É um balaio de gato. Na verdade, em qualquer doença, fundamentalmente nas doenças virais, tem que aparecer para você um tipo de anticorpo que chama anticorpo neutralizante. E essa dosagem desse anticorpo neutralizante, ela não é feita porque ela é extremamente cara e tecnicamente ela é muito difícil. Então, o que faz? Faz a tal da IgM, faz a tal da IgG. A imunoglobulina M, imunoglobulina G. Ora, quando existe a M, está dizendo que ainda, olha, você está ou ainda no fim da sua infecção ou logo depois dela. Quando você tem a IgG, na verdade isso aqui é que dá proteção. Dá proteção às vezes. Se nessa IgG tiver contido anticorpos neutralizantes, ótimo. Se não, você não está protegido. O que se diz genericamente, assim, que você teria, usando similitude com outras viroses, você teria um período de uns 3 a 6 meses aí, tá certo? De proteção, tá? E, mesmo assim, não todas as pessoas. Então, não fique confiante muito, não. Eu já tive, então, tranquilo, agora eu posso sair para a vida. Não é assim, não. Uma cuidado, né? Previsão, eu sei que é difícil, mas ideia de previsão de vacina? Tem algum? Não, a ideia de previsão de vacina, eu me pergunto, enquanto um médico que já é até secular, né? Porque eu já tenho meio século de medicina. Em 2002, nós tivemos um coronavírus dando epidemia. Em 2012, nós tivemos outro dando uma epidemia gravíssima, tá certo? E cadê as vacinas de 2002 e 2012? E agora estão me dizendo que estão fazendo uma vacina que vai ser eficaz em 3 meses. O desenvolvimento de uma vacina é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. Então, todo mundo está alimentando muito a ideia de que chegando a vacina, tá certo? Nós vamos estar, que beleza, tomar vacina e vou sair para a vida. Eu, sinceramente, não tenho esse sentimento. Tomara que aconteça isso. Mas eu não tenho esse sentimento. Agora, tem vacinas para sair agora. Tem a chinesa, tem a de Oxford, tem uma outra americana, tá certo? Agora, o quanto isto vai ser uma coisa positiva, tá certo? Eu não sei dizer. Existem tem muitas dúvidas, porque a mídia ou até outras lives discutem sobre metragem de distanciamento na sala de aula. Qual é a metragem, então, ideal? Distanciamento entre os alunos. O que se vai ver no manual da Academia Americana de Pediatria, esses caras, eles estudam muito, são meio bitolados, estudam bastante. Eles falam em 3 a 6 pés. Seria de 1 metro a 2 metros, nessa faixa. Tá?
1 metro a 2 metros. O que a gente vê de trabalho na disseminação das gotículas com, eventualmente, vírus, numa fala, tá certo? É que você atinge 60, 80 centímetros, no máximo, né? Agora, na hora de uma tosse, numa hora de um espirro, tu extrapola esse tipo de coisa. Mas estou imaginando que na escola não vai ter ninguém tossindo, nem ninguém espirrando. Então, só por fala, 1,5 metro, tá certo? Que é o intervalo entre esses dois valores, eu acho que é absolutamente suficiente. Tá ótimo. Doutor, uma fala final? Bom, minha fala final já está dada, tá certo? Uhum. É assim, a volta à escola tem que ser analisada, eu acho que, frente à ansiedade, frente a todo o temor das famílias, meu filhinho indo para a escola com o risco de pegar uma Covid, tá certo? Ou meu filhinho indo para a escola com o risco de pegar uma Covid e trazer aqui para dentro de casa, tá certo? Então, estas coisas são realmente cientificamente mostradas que isto é muito pouco provável. É muito pouco provável. Agora, o que eu sei, com certeza, é que as crianças dentro de casa, sem ir para a escola, estão padecendo cada vez mais de problemas psicoemocionais que podem, tá certo? Podem caminhar e se transformar em problemas mais sérios para frente. Bom, tá ótimo. Nós fizemos uma aula hoje, né? O objetivo dessa live é passar a opinião e análise técnica de um especialista renomado nessa área. Então, doutor, eu agradeço todo mundo que nos assistiu. Tenho certeza que houve uma contribuição bem consistente, significativa. Muito obrigado, boa noite, até a próxima live. Boa noite, doutor. Namastê. Não pode cumprimentar, tem que ser namastê. Um abraço, obrigado. Tchau.